Começa agora o podcast Condado Digital. Gente, mas o que é o Condado Digital? O Condado Digital é como ele impulsiona o desenvolvimento econômico, tecnológico e social das regiões. E para falar sobre o Condado Digital, eu estou aqui com o Neilton Almeida, é o idealizador, o CEO e principal representante do Condado Digital. Então, para começar o nosso bate-papo, para começar a nossa conversa, seja bem-vindo ao podcast do Condado Digital. Este é um espaço para falarmos sobre desenvolvimento econômico, tecnologia, impacto social e futuro das regiões fora dos grandes centros. Hoje, iniciamos essa série com ele, já apresentei um pouco, o idealizador do Condado Digital, que é o Neilton Almeida. Neilton, para a gente começar nossa conversa, começar o nosso podcast, conta para quem está assistindo agora esse momento, vai assistir depois esse podcast, quem é você e como a sua trajetória profissional te trouxe até aqui. Obrigado, boa noite a todos. Odair, eu sou um cidadão nascido no interior da Bahia, sou radicado em São Paulo, desenvolvi toda a minha carreira profissional em São Paulo, em diversos ramos do empreendedorismo e tenho a consciência e importância do que é ser empreendedor no Brasil e das carências que esse segmento tem, essas atividades da, do comércio, da indústria, do pequeno produtor rural, de pessoas que empreendem nas pequenas e grandes cidades no Brasil. Minha visão empreendedora é sempre analítica e focada em resultados, nas performances. Eh, eu pensei que poderia contribuir, muito para com, eh, a nossa sociedade como um todo. Quando eu vir a São Paulo, eu saí da Bahia ainda jovem, vir a São Paulo, eu vim para aqui para buscar oportunidade, para desenvolver, minha carreira profissional e conseguir um futuro promissor. E de fato consegui, e hoje me vejo na obrigação de retribuir, para a sociedade, para as pessoas da minha época, parte desse aprendizado da minha carreira, e foi daí que surgiu a ideia do Condado Digital. Quando eu estava na Costa do Dendê, na proximidade ali de Salvador, na Baía de Todos os Santos, e vi o quão difícil era o sinal de internet ali, e ainda é, o quão difícil é o jovem ter oportunidade de ter o seu próprio negócio, ter a sua geração de renda. E então, a partir daí, eu vi que o Condado Digital da Bahia, e ele leva esse nome porque foi lá que o Brasil começou, então eu quis fazer essa referência, voltar a essa parte histórica, né? E aí criei o Condado Digital para atender as pessoas que mais precisam e que de fato serão impactadas por esse projeto que foi a melhor forma que eu encontrei de retribuir, para com a nossa gente. Legal. Com certeza um projeto incrível, fantástico, vocês vão conhecer muito, pessoal que vai assistir depois aqui com o Neilton. Ô Neilton, e qual é exatamente, quando exatamente nasce a ideia do Condado Digital? E o que te motivou a tirar esse projeto do papel? Esse projeto ele foi pensado, gestado há um certo tempo, e numa viagem de férias, em Morro de São Paulo, na Bahia, eu estava hospedado num hotel que tinha um sinal de internet razoável, mas, devido à ilha ali estar muito cheia, a nossa estadia ali estava para vencer e a gente acabou dando oportunidade para outra família que estava chegando do Paraná ficar, e a gente fomos para a ilha de Veracruz, na Mar Grande, próximo ao terminal ferryboat, Bom Despacho, e do outro lado da Baía de Todos os Santos,
E eu percebi que ali naquela região, aquela área, era ainda pior o sinal de internet, era mais difícil as pessoas terem oportunidade. São pessoas, que gostam de empreender, trabalhar, fazerem as suas atividades, uns pelo artesanato, outros pelo comércio local, outros pela a forma de se conectar ali, de buscar, sinal de internet. E a gente percebeu que ali era ainda mais difícil essa essa infraestrutura. Aí foi quando eu pensei, eu falei: "Olha, é possível trazer algo diferente para cá". E eu pensei no Condado Digital, porque, tem uma cidade americana que leva o meu nome, e é um condado, da cidade de Washington. E tem lá, Neilton, se vocês pesquisarem na Wikipédia, na internet, vocês vão descobrir que tem lá o nome de Neilton, que é um condado americano no estado de Washington. E aí, por isso, eu criei o condado, até porque é uma referência a São Francisco do Conde, é uma referência de autoridade, é uma referência de delimitação geográfica, porque o Brasil é formado geograficamente, pelo conceito americano, né? Não faz muito tempo que nas cédulas Uhum. da nossa moeda, no cruzeiro, não lembro a espécie da moeda, tinha lá Estados Unidos do Brasil, Exato. porque é uma referência de como o Brasil foi pensado geograficamente, né? Então não é à toa que a gente tem lá os conceitos positivistas na bandeira do Brasil de ordem e progresso, porque é uma coisa pensada nessa matriz filosófica. Mas o Condado Digital, ele hoje tem o objetivo prático e real de impactar de forma positiva a vida das pessoas, que são pode ser e isso faz a grande diferença, né? Entregar acesso e tecnologia e oportunidades reais de trabalho e renda, desenvolvimento profissional, jovens empreendedores, criadores de conteúdo, estudantes que podem aprender, produzir e até trabalhar em casa, a partir de casa, né? Porque hoje se trabalha a partir da nossa sala, do nosso Sim. quarto, do nosso home office, né? E os polos tecnológicos digitais, eles levam a oportunidade para as cidades, das pessoas empreender, se capacitar, se desenvolver, promover a economia local de forma a vir a divulgar, se, trazer para as regiões onde os polos chegam, as tecnologias, atrair as tecnologias. Então, o Condado Digital é um ecossistema, é um movimento que ele pensa na região de uma forma macro, a vir trazer desenvolvimento econômico e social para as regiões. Por que que você começa o condado, Neilton? E é interessante você falar a origem do condado, que inicialmente eu fiquei pensando exatamente, mas por que condado da Bahia? Então está explicada a minha dúvida que eu tinha. Você é de uma cidade lá da Bahia mesmo, nascido lá. Você sentiu essa carência ali de oportunidade, Neilton? Senti e eu acho, uma que é, de certa forma, perverso, um jovem rapaz ter que sair da sua cidade, ter que sair, do lugar onde ele nasceu, onde ele tem uma vida social, aonde ele tem uma convivência com a família, com as pessoas, e ainda jovem ter que sair da sua cidade por uma questão obrigatória de falta de oportunidade, para buscar oportunidade em outras cidades, e isso, na minha concepção, na minha visão de mundo, não deixa de ser perverso, porque um jovem que viveu até os 20 anos no seio familiar e ele sai dali para buscar outras oportunidades de trabalho, renda, de aprendizado, cultura, estudo, eu acho que é perverso. Se ele pudesse ter a opção de continuar na sua cidade e ter essas coisas que pudesse se desenvolver da mesma forma, ele não sairia da sua cidade deixando toda a sua história, todos os seus vínculos afetivo e familiar para ir buscar oportunidade fora. Eu acho que
Infelizmente, isso ainda acontece, embora já tenha diminuído muito, porque o sertanejo nordestino que sai da sua cidade e vai a São Paulo, a Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Paraná e outras capitais, o rompimento desse vínculo cultural é muito grande. Ele deixa para trás todas as suas referências, né? E ele vai buscar uma nova vida, aprender uma nova forma de viver, com outra cultura, com outra concepção de mundo e de vida, e isso, de certa forma, faz com que impacte de uma forma que venha a marcar a vida dele, e numa determinada idade ele quer voltar para a terra onde ele nasceu, quer usufruir do que ele poderia ter continuado quando tinha os 20 anos e não Uhum. conseguiu. Sim. Então, é uma coisa, uma forma de se pensar essa questão de que o Luiz Gonzaga chamava de retirante, né? Ou o mais antigo na história da humanidade, êxodo, ou migração, ou imigração, afastada aí todas as questões que cerca ali os lados e os espectros políticos. Uhum. Humanamente pensando, não é a melhor forma de um jovem conseguir se desenvolver profissionalmente e economicamente para sustentar ou criar a sua família. Legal. Para quem está conhecendo o projeto agora, o que é esse condado? O que é o condado na prática? Boa pergunta, Odair. O Condado Digital da Bahia, na prática, são polos tecnológicos digitais, é um ecossistema que no espaço interno tem ambientes como uma sala de comunicação inspirada no Google, uma sala que desperta a vocação do jovem para seguir carreira nas ciências e tecnologia e também passar a entender o que é a tecnologia, o que é hoje o que se fala, inteligência artificial, o que é inteligência artificial de fato. E os polos tecnológicos digitais, que é um projeto multiplataforma, que as grandes big techs demonstraram um grande interesse em participar, desde que fosse no Norte e Nordeste, para que eles venham a mostrar as suas as ferramentas e suas tecnologias para um público que hoje não tem um grande acesso a essas tecnologias. Tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é a IA, tem pessoas que ainda são analfabetos digitais, Sim. tem pessoas que não têm autonomia digital. Então, o digital hoje e a tecnologia são ferramentas que mudam vidas, mudam realidades, atrai ainda mais desenvolvimento para as regiões e faz com que aquelas pessoas tenham um impacto direto e real nas suas vidas, nas suas formas de viver, trabalhar, produzir, se relacionar, porque hoje, Odair, as redes sociais, às vezes as pessoas dizem assim: olha, a rede social é estar no mercado digital. Não é. Rede social não é inclusão digital. Rede social não é autonomia digital. A inclusão digital, ela vai para além de você abrir um WhatsApp, de você entrar num app aí por exemplo, o Facebook. Não é só isso, é muito mais do que isso. Então, os polos tecnológicos digitais, o Condado Digital da Bahia, ele segue uma linha que não é de se usar a tecnologia e o digital de forma paliativa. É muito mais do que isso, é aprofundar, é treinar, capacitar. Eu te diria que hoje as grandes indústrias do agro,
as produções de larga escala, eles usam de fato tecnologia, Uhum. mas o pequeno e médio empreendedor, ele não usa de Sim. tecnologia. Ele ainda está, numa produção, mecanizada, que não tem tecnologia, que ele produz menos, porque, quanto menos tecnologia se tem, menos se produz no dia de hoje, menos se combate pragas, insetos, menos se sabe a sazonalidade das chuvas, menos se sabe qual o tipo de terreno, qual o tipo de cultura, se é possível ele fazer uma monocultura ou não. Sim. Imagine você que um produtor de cacau hoje, no Baixo Sul, no sul da Bahia, ou do extremo sul, mas a produção mais intensa é ali na região de Itabuna, Gandu, Ilhéus, Coaraci, Uruçuca, aquelas regiões ali tem bastante produção de cacau. Você vê as pessoas com os cestos de bandeirar cacau, o puldão de colher o cacau, de forma que se fazia há 100 anos Venha. atrás. Sim, sim. Então, para que a gente ter tecnologia e essas pessoas ainda continuarem fazendo grandes esforços, usando de animais domésticos para escoar suas produções? Quando nós temos eixos rodoviários, ferroviários, temos tecnologia, então a tecnologia ela chega para diminuir o esforço das pessoas e aumentar a produção e de mudar a realidade de uma forma real e direta, né? Então, no Brasil, hoje, ainda não se faz uso da tecnologia de uma forma que venha a favorecer todas as pessoas. Não é acessível ainda, né? Ainda não. Dentro desse, você comentou no início dessa pergunta, dentro desse ecossistema que você falou, qual é o papel dos polos técnicos digitais, Newton? Os polos, o que é, por exemplo, quando eu pensei eles, eu pensei para as agrovilas, cidades do interior, comunidades, seja ela urbana ou rural, eh, comunidades quilombolas, indígenas pode ser também, e eu pensei de uma forma a vir, contribuir com essas comunidades, longe dos grandes centros urbanos, e grandes centros urbanos aí se fale, se pense aí, se diga, os grandes centros financeiros, eh, uma forma desses polos serem um ambiente, um ecossistema de atração de pessoas para a parte interna, que tem o espaço Google, NVIDIA, um estúdio de podcast e um audiovisual, 2 banheiros e uma cantina de café, e no entorno dele, uma área instagramável, onde as pessoas consigam carregar seu celular, usar seu celular de forma segura, no alcance de vigilância de câmeras com inteligência artificial e com leitura facial, para que as pessoas estejam resguardadas, em sua segurança. E também esteja naqueles espaços convivendo e fazendo com que pequenos empreendedores se desloquem para o entorno desses polos com suas barracas, com seus pequenos comércios, com seus artesanatos ou com a revenda de equipamentos de celulares. Tudo é possível no entorno do polo. Ou seja, quando se pensa numa praça hoje, enquanto espaço físico, a maioria das praças no Brasil inteiro, elas estão desertas a todo momento. Por quê? Porque não tem algo que atraia, as pessoas para aquele lugar. Mas um polo tecnológico digital, num espaço desse, numa praça, com uma área instagramável, ele vai atrair muitas pessoas, porque as pessoas hoje, elas estão nas telas, né? Elas se afastaram, de várias formas de aproximação umas com as outras que se tinha para se aproximarem de forma digital. Então, o Brasil hoje é um país que consome muito produto digital, mas que não produz nem nada de digital, que não produz tecnologia. Nós somos grandes consumidores e não somos produtores. Nossa, bem forte isso, hein? Bem forte.
A internet gratuita em torno dos polos também é um diferencial muito importante. E qual é o impacto disso para as comunidades? Perfeito. Odair, numa pequena cidade do interior do Brasil, quantas pessoas que têm sua internet lá que já é baixa, que as empresas que roteiam os sinais, que replicam os sinais, elas entregam abaixo do que deveria entregar e não é por má fé ou por nada, é porque elas recebem também o sinal já roteado, já baixo, então elas vão entregar cada vez mais menos sinal, ou seja, quanto menos sinal, menos acesso. Quanto menos acesso, menos conectividade, e aí é para acessar um aplicativo de um banco, para marcar uma consulta médica, para ter uma convivência e relacionamento no ambiente digital. E essas pessoas, muito delas, nas suas casas, ela tem lá 3, 4 pessoas usando o sinal Wi-Fi ao mesmo tempo, o que vai enfraquecer ainda mais e vai fazer com que cada vez mais ela seja exclusa digitalmente. E quando a gente põe internet gratuita nesses polos, as pessoas das pequenas cidades têm a oportunidade de ir para o entorno desses polos, ter internet de banda larga de alta qualidade, consequente também a chegada da internet através desses polos às empresas que nem a Starlink, que vai atrair mais banda larga para essas regiões e, consequentemente, a internet nos polos ali no entorno dele de forma gratuita é justamente uma forma de beneficiar a população, seja aquele que está sem sinal por algum problema, seja aquele que quer navegar numa internet de alta qualidade, de banda larga. Então, o objetivo da internet gratuita num raio de 100 a 300 metros no entorno dos polos tecnológicos digitais é justamente para atrair as pessoas para aquele entorno e beneficiar as pessoas no acesso e na conexão de internet com sinal full. Quando você fala que hoje muita gente trabalha de qualquer canto onde estiver, está trabalhando, né? Ou seja, nós estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de economia. E falando de economia regional, como o Condado Digital contribui diretamente para o desenvolvimento econômico das regiões? Odair, imagina você que quantos produtores rurais hoje produz, quantos artesanatos, Hum, quantos donos de pequenos comércios nas suas cidades, eles não têm como divulgar os seus produtos, não têm habilidade para fazer essa divulgação, não encontra quem faça, e qual é o objetivo do Polo Tecnológico Digital? Ele capacitar pessoas que saibam produzir conteúdos, fazer divulgações de produtos, e seja da atividade do comércio ou da produção rural, ou seja do artesanato, ou de várias formas, a economia local ela é impactada pelos polos tecnológicos digitais, desde a chegada de uma internet banda larga, a divulgação para além da sua comunidade, que ele pode alcançar outras cidades ou até para fora do país, se quiser, e isso é possível. E as pessoas que são capacitadas no interior dos polos, eles vão ajudar esses comerciantes, empreendedores, produtores a fazer com que os seus produtos saiam para além da sua região, daquela comunidade, daquela localidade, e também tem a questão de a economia ser beneficiada de forma direta, e também a capacitação vai fazer com que mais pessoas saibam usar recursos tecnológicos para ser aplicados nas mais diversas modalidades de produções. nossa. E a gente fala da questão econômica, mas quando você pensou, você também pensou na questão social, né? Que já falou bastante sobre isso. Com certeza. Então, além da economia, quais impactos sociais você ainda destaca e que você conseguiu enxergar a partir do Condado Digital?
O Dair, é impressionante, mas o Zygmunt Bauman falou uma certa vez que hoje só tem 2 tipos de pessoas, um é o que está com medo e outro que está inseguro. E inseguro é de uma forma, que não está bem, ele precisa de buscar algo que o complete. E nós, como seres humanos, a coisa que a gente mais precisa é do outro. Exato. E hoje o outro, ele está no ambiente virtual. Você hoje para mandar um recado, não é que nem há 50 anos atrás que você mandava o seu filho. Vai lá, avisa o seu João lá, Isso, não é mais, você manda uma mensagem de WhatsApp. e se demorar para ver, ainda fica impaciente, né? Lógico, ó, não leu minha mensagem. Então, o impacto hoje, Nossa, da forma de vida, no geral, é absurdo. é mensurável, né? Eu costumo dizer que nenhuma outra sociedade, viveu, a mudança, o impacto que a nossa viveu. E seja aí nos conceitos do politicamente correto, de Tudo, relacionamento, de né, concepção de Neilton? mundo, de tudo que você Perfeito, imaginar. perfeito. Até a forma de se fazer política mudou. Completamente. Completamente. Então, hoje, um estúdio de podcast, te dá horizontes para o mundo todo, Sim, não tem fronteiras, né? não tem fronteiras. Legal. Falando de tecnologia, segurança, dados também, eh, pensar, enfim, pensar tudo isso tem que ser uma cabeça como o do Neilton, né? E a tecnologia também envolve responsabilidade. Como entram os temas como segurança digital e dados nesse projeto, reforçando isso que você acabou de falar, que hoje se encontra de tudo e ali eu ressalto, tem a tal da fake news, tem a tal das mentiras, no caso, fake news, enfim, tantas coisas que a gente tem que encarar hoje com o digital. Perfeitamente. Eu não lembro de quem é essa frase, mas tudo que é do homem é falho. E a tecnologia, ela favorece muito, mas muito mesmo, mas ela também pode produzir, coisas ruins. E a fake news é uma das coisas ruins Uhum. e que surgiu recentemente nos Estados Unidos, não queremos nos, prolongar aqui, mas é recente, e hoje ela está nas mais diversas comunidades aí do mundo inteiro. E os polos tecnológicos digitais, eles são justamente uma forma de combater a fake news, de preparar as pessoas, aquela senhora que tem, medo de sofrer uma fraude, de como ela usar a sua conta bancária, como que é seguro, porque hoje se você vai numa praça pública usar uma internet pública, ela não é segura, ela está te expondo. Uma internet de banda larga, com segurança, que rastreia os IPs de quem está conectado, que deixa os registros de quem entra e quem sai, ela é uma forma segura de você, fazer uso da internet. E aí o polo tecnológico digital tem, esse benefício, tem esse elemento que cuida da segurança das pessoas, e seja da cibersegurança, da segurança de rede, da infraestrutura, da deepfake, vários tipos de seguranças. Só para você ter ideia do qual, é grande, o impacto da tecnologia e da inteligência hoje em qualquer circunstância, eu não sei se você sabe, todo mundo sabe que acabou, por exemplo, a Cracolândia. Sim, Mas se perguntar para alguém como acabou a Cracolândia, porque não se viu, nenhuma troca de tiro ali de forma intensa, não da teve noite para o perdas dia. de vidas, do nada as pessoas disseram assim: "Olha, a Cracolândia acabou". E aí se começa a imaginar, mas como acabou? Ah, não acabou, mudou de lugar, não sei o que e tal. E na real, a Cracolândia acabou de fato. E tem aí um grande mérito da equipe que
o que não é de hoje que se tentou acabar com a Cracolândia e somente agora acabou, e o fator decisivo em acabar com a Cracolândia, o primeiro foi tecnologia Nossa. e o segundo, inteligência. E eu, assim, eu vou abordar aqui de forma superficial, sem dar muitos Uhum. detalhes, porque o cara que mais falou sobre isso foi o Felício Ramute, que é o vice-governador, e aqui eu não quero usar nenhum um lado político, porque nós somos uma empresa e não temos lado. Eh, como foi feito aquilo ali? Foi observado, mapeado, tudo observado de forma tecnológica. Quem eram as pessoas que chegavam e saíam, que não ficava no meio daqueles amontoados ali. E foi se mapeando a força policial, a justiça, várias instâncias e com responsabilidade foram mapeando e eles foram entendendo de qual era o motivo que amotinava aquelas pessoas. E entenderam que o motivo daquelas pessoas era algo que chegava de fora. E ao chegar de fora, eles mapearam isso, foram nessas pessoas e agiram conforme a lei, Uhum. tiraram essas pessoas que estavam entrando lá, impediram delas entrarem, e aí possa que tenha sido por Sim, prisões, sim, não vem o caso aqui a gente sim. detalhar. E aí, os amotinados ali, que estavam naquele meio, ficaram sem receber aquilo que motivava eles estarem ali. Sim. E quando eles entraram num momento ali decisivo, dizer, olha, acabou, a gente está aqui, qual é o porquê da gente estar aqui? Eles já estavam tão vulneráveis que eles precisavam de ajuda médica. E aí a equipe do estado de São Paulo e da cidade entraram em ação para oferecer algo que amenizasse aquele sofrimento deles. E muitos deles optaram pelo quê? Pelo tratamento médico e por de livre e espontânea vontade, porque o que alimentava eles não estava mais chegando. Sim, sim. E não chegava por quê? Porque foi monitorado, observado, Fantástico. e à medida que se resolveu aquele problema da entrada, se resolveu o porquê daquelas pessoas estarem ali amotinadas. Então, muitas daquelas pessoas hoje já estão bem melhor, estão em tratamento, e que aí pode-se ir atrás do governo, do Estado, para saber a finalidade delas, mas elas estão melhor do que o que estava ali. Não morreu ninguém, não machucou ninguém, só com o uso da tecnologia, da inteligência, bastou para acabar com a Cracolândia em poucos dias. Tu acredita isso? Eu acredito, e isso só reforça a importância do condado digital. Sim, Reforça todo esse projeto, né? sim. E aí esse projeto, um pouquinho que a gente conheceu conversando por telefone, é apaixonante esse projeto. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer, tem planejamento, existe a possibilidade de replicar, de ser feito em outras regiões? Boa pergunta. A nossa ideia é que o projeto Condado Digital da Bahia, ele é escalável, e a nossa vontade é que ele seja uma prática replicável. Ele é o projeto Condado Digital Brasil, a nossa ideia é despertar na sociedade como um todo, o benefício que pode trazer a infraestrutura, a tecnologia e o desenvolvimento social e econômico. A nossa ideia é essa. O Condado Digital tem uma alma de servir as pessoas, de servir ao desenvolvimento econômico, e social. E a nossa vontade e objetivo, e estamos cada vez mais cientes desse papel social, é de fazer com que o Condado Digital alcance comunidades, fazendas, povoados, vilas, agrovilas, cidades, e aonde
onde quer que esteja as pessoas. É preciso parcerias, né, Neilton? E Sim. como que faz para ser parceiro? Como é que vocês estão trabalhando essa questão da parceria? Das parcerias, né? Hoje acontece, só para você ter ideia, eu não posso falar o nome da empresa aqui, mas tem uma grande empresa no ramo de alimentos que hoje eles estão pensando que a linha de produção de fábrica, ela, como existe ainda hoje, pessoas, operários trabalhando, vai deixar de existir. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo essas escolas, que qual é a diferença desse grupo empresarial que tem aqui no Brasil, que é brasileira, é nacional, mas tem nos Estados Unidos também? Capacitar os filhos dos colaboradores e das pessoas que residem próximo ao entorno das suas unidades produtivas, para serem os operadores de robôs, de desenvolvimento de softwares, de programas, de hardwares, que venha abastecer Uhum. a linha de produção, assumir a cadeia produtiva em poucos anos. Hoje, se você chegar numa grande montadora, você não vê mais aqueles pintores, né, automotivos, por exemplo, vestido com roupas em estufas, em cabines, com máscara, com todo aquele cuidado, tomando leite frio para amenizar o impacto que tinha o pó da tinta no pulmão. Sim. Hoje não tem mais isso. São pinturas por imersão, são operadas por robôs, máquinas de solda a mesma coisa, as soldas não estão sendo mais feitas pelas pessoas, operadores, e em poucos anos a gente não vai ter mais cabine de pedágio com pessoas para receber, caixa de supermercados com operadores que pagam, que recebem ali, passa troco, coisa desse tipo. Postos de gasolina operando ali com. Não vai ter. E não é que é algo perverso da tecnologia. É inerente à alma humana ter a curiosidade pelo novo, né? E é uma forma de se produzir mais. Mas como que isso vai ser? As pessoas vão ter um problema de desemprego. Eu vou te dizer que não. E vou te dar um exemplo. Curioso. E vou te dar um exemplo agora. Você lembra quando saiu a notícia que iria acabar a função de cobradores das empresas de ônibus, que iria colocar catraca eletrônica? Lembro, lembro. Se pensou o quê? Se ouvia, né? Olha, o desemprego vai aumentar muito. É o contrário, diminuiu. E por quê? Porque no lugar de uma catraca, no lugar de um cobrador, entrou uma catraca eletrônica. Só que para trabalhar nessa catraca, tem o engenheiro elétrico, o engenheiro de circuito, o engenheiro de produção, o engenheiro de mecatrônica, o eletricista, e são pessoas profissionais altamente capacitados Perfeito. que precisaram ir para uma universidade, ter mais professores, Uhum. ter mais universidades, ter mais tecnologias, ter mais recursos, de uma forma geral, para formar essas pessoas. Ou seja, um cobrador de ônibus numa catraca ali o dia todo, ele se desgastava emocionalmente, se estressava, corria o risco de roubo. Sim. Ele era uma função estressante. Hoje, não tem essa função estressante e a catraca eletrônica emprega muito mais gente e ganhando mais. Ô, daí, Rapaz. você que é um homem que tem ali os traços negros e tem a posição de fala, eu que sou de uma família, minha mãe é negra, a minha esposa é negra, e meu pai é branco. Uhum. Então eu vou te falar um É a negócio. realidade da nação brasileira, Nação né? brasileira, e que é uma formação, nós somos hospitaleiros, resilientes, porque a nossa formação é diversificada. Nós não temos um biotipo único. Isso que nos faz mais bonitos, mais resilientes, mais inteligentes, e nós Exato, exato. muita coisa. Tu sabia que só 2% hoje dos trabalhadores da tecnologia
Os negros só são 2%? Meu Deus, é um número absurdo de ridículo, né? É um número absurdo de ridículo, Infelizmente. sim. Agora, e por que isso? Isso tem um porquê. Saiu uma reportagem recentemente, inclusive foi tema da Globo News, do debate daquele programa do Em Pauta, Uhum. eh, que o ChatGPT identificou que as pessoas mais inteligentes estão no Sudeste, não estão no Norte nem no Nordeste. É polêmico, não é? Demais. Refutável, assim, o tempo todo. É. Jamais concordar com uma coisa dessa. Não, então, eu também não concordo, mas só para você ter ideia, o que é que o ChatGPT, no que ele se baseou para fazer uma afirmação dessa? Ele se baseou, no tempo de estudo, das tecnologias disponíveis, Sim. ou seja, para o ChatGPT, quem usa menos tecnologia é menos inteligente. Isso não são os dados reais de Não, pesquisa das n escolas, né? então, o ChatGPT chegou a essa conclusão, que em São Paulo e Rio estão as pessoas mais inteligentes. É é absurdo, não é? Totalmente. As escolas mais bem pontuadas, ou seja, com mais número de estudantes inteligentes e bem pontuados, estão Tá no no Nordeste. Ceará, por exemplo. Exato, No Ceará. exato. Hoje, a Bahia é o quinto maior estado brasileiro e é o maior estado do Nordeste. Ela está atrás em tecnologia aí, de Ceará e Pernambuco. Então, aí o ChatGPT, que é um algoritmo, né, ele vai coletar dados ali sem levar em conta um Rui Barbosa, Meu Deus. entendeu? Ele não vai um Castro Alves, ele não vai levar em conta Patativa do Assaré. um Patativa da Saré, ele não vai levar em conta um sujeito desse, ele vai pegar friamente e vai dizer assim: "Olha, aonde é que tem mais tecnologia? Rio e São Paulo. Ah, então os inteligentes estão lá". É ridículo, mas Meu Deus, só para você ter ideia. ridículo. Mas é a forma do algoritmo, é fria, O algoritmo, é isso. fria e É distante. quem pensou, quem elaborou o algoritmo, né? Então, Até pelos traços, quando eu fiz uma pesquisa uma vez, como que surgiu o nome Europa, né? Rapaz, quando ele fala como surgiu o nome Europa, se dá vontade, não vou usar mais chat GPT. Mas é uma inteligência que está aí para o seu polo de sim. tecnologia, ajudar mais pessoas pensantes a fazer mais uso de tecnologia e reverter essa realidade. E reverter essa realidade. Ó, só tem uma forma de a gente hoje, causar uma grande revolução, um grande impacto, pelo uso das tecnologias. Sim. Infelizmente hoje, eu estava ouvindo alguém falando, não lembro agora a pessoa, mas uma pessoa famosa do meio do jornalismo, ou do meio político, não lembro, que disse o seguinte: eh, "O uso da tecnologia vai desmotivar a criminalidade". Ou seja, o sujeito, antes dele cometer um crime, Hum, ele vai pensar 2 vezes se ele está sendo filmado, se ele está sendo acompanhado, se ele está sendo rastreado, se a geolocalização vai localizar ele fácil, porque, aquele livro do George Orwell, 1984, ele está acontecendo na nossa vida de fato em tempo real, 24 horas, todo mundo tem 24 um horas. olho ali, uma É, câmera. hoje, se uma autoridade pede o seu celular, ela sabe aonde você andou, com quem você falou, o que você fez, como você se comportou, onde você almoçou, se você foi no banco. A geolocalização dá todas as referências aonde você esteve, como você se comportou. É um negócio impressionante. Então, é uma forma que nos limita, mas, é uma forma que, é real, está aí para todos nós, ver e saber, né. O Neilton, Hum. o condado digital, a gente já falou da questão econômica, social, o acesso às novas tecnologias, né? No e aí eu quero trazer esse dado aí das escolas do Nordeste, que são as mais bem avaliadas em todos os censos que tem, sempre.
todos os anos, apesar de não ter tanto acesso à tecnologia, e aí esse dado aí do chat deixa a gente meio mais, um pouco revoltado por causa disso, né. Sim, A inteligência não está aqui, está em todo canto, mas ali não é mostrado, né. sim. O polo, o condado digital, em quanto tempo você imagina que ele vai dar um salto de qualidade em cada comunidade, cada região que ele tiver? Na Bahia, por exemplo, que já está ali. Sim. É importante a tua pergunta, porque o fato quantitativo e qualitativo, eh, leva em conta várias nuances aí. Uma delas é porque um projeto desse porte, para beneficiar as pessoas, precisa da iniciativa pública e privada. Sim, Sem a iniciativa pública, hoje você não consegue instalar nada, porque você precisa de sim. autorização, você Uhum. precisa tudo. Então, você precisa da boa vontade dos gestores, você precisa, de uma conscientização, do quão importante é a tecnologia. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos muitos homens de decisão que eles ainda não sabem o impacto que tem a tecnologia na vida das pessoas. Mas será que não sabe, ou é interessante que as pessoas não tenham esse conhecimento, porque a gente sabe quanto menos conhecimento e estudo, é mais fácil você dominar um povo. Seria mais essa razão ou um pouco muito dessa razão, Neilton, na sua Olha, opinião? uma certa vez eu ouvi uma frase de que quanto mais se sabe, menos se é feliz. Sentido, né? É, Mas pura é, realidade, verdade, né? sim, sim. E aí, o que é que acontece? Hoje nós temos uma forma de se pensar o desenvolvimento, que só a iniciativa privada é que se desenvolve e depois a iniciativa, a gestão pública, dá os caminhos, os direcionamentos. Então, é lógico que uma sociedade bem, eh com grandes conhecimentos tecnológicos, elas vão ter um certo domínio, né. E isso, às vezes, as pessoas quem está no comando, possa que venha entender que não é uma coisa boa, né, é um engano que eles estão cometendo, mas, é possível deles pensarem. Eu te diria que hoje a tecnologia ela é algo inerente e não tem como mais se voltar atrás. Uhum. Mais tarde ou mais cedo ela vai acontecer. Sim. Por exemplo, a nossa forma de divulgar o Condado Digital da Bahia. A gente procurou fazer o seguinte: começar por aquelas pessoas, aqueles jovens que estavam iniciando, que têm a vocação e a vontade de se tornarem influencers digitais, que comunicadores e que queiram, entender o benefício da tecnologia. E aí a gente começou por essas pessoas, e quem faz a divulgação do projeto é porque compra a ideia e entende a ideia. Uhum. A gente propõe uma divulgação, mas a gente deixa a livre escolha dos comunicadores ali. E eles a primeira coisa que eles falam é o seguinte: "Olha, eu preciso convencer o meu prefeito a instalar um polo do tecnológico do Condado Digital da Bahia". E eu falo: "E por que você quer?" Ele falou: "Porque isso aqui é uma forma de libertar muita das pessoas que ainda não sabem o que é tecnologia". Tem senhoras que está no interior de suas casas, que elas têm uma panela que já é digital. Tem lá a modalidade para o arroz, para o peixe, a carne vermelha, o Uhum. legumes, o feijão. Sim. Ela tem contato com o digital, mas ela não está incluída digitalmente. Então, esse projeto é algo revolucionário para incomodar alguns e beneficiar todos. Sim, nossa. Odair, eu te diria que hoje muitas das pessoas já estão sendo beneficiadas pelo Condado Digital da Bahia,
por exemplo, filmmakers, comunicadores, jovens, estudantes. A gente tem vários estudantes da Universidade Federal da Bahia que trabalha com a gente, do IFBA, de universidades que são particulares e eles trabalham, eles cursam o EAD à distância. Distância. Então, eles querem aprender informações, algumas coisas, eles nos procuram, eles querem estagiar, ele também nos procura. É possível, inclusive, esses estudantes estagiarem no Condado Digital. Não tenho essa pergunta aqui na minha lista, mas eu fiquei curioso. Hoje, em média, quantas pessoas você consegue atender direta e indiretamente no condado? Hoje, em torno de 500 pessoas. 500 pessoas com um polo. Só para você ter ideia. Condado, né? Não, é com o condado, de forma remota ainda. Remota. Remota. Porque quando for para o físico, isso vai aumentar e muito. Tem a capacidade de atender até 50 mil pessoas mês cada unidade. Cada unidade? Cada unidade. É muito grande o número, né? É muito grande o número. Então, o impacto. E aí, pode falar, pode terminar. O impacto que chega nas comunidades, nos locais onde terão os polos, como nunca se viu nada igual. E não tem nada igual em nenhum lugar do mundo. O conceito do Condado Digital é o mesmo conceito de Dubai, que há 60 anos atrás era uma ilha de pescadores que eles queriam se desenvolver e começaram a estudar na Inglaterra. Aí chegaram para a Inglaterra, falaram, a gente já se desenvolveu mais ou menos, a gente quer um aeroporto para subir e descer aviões. Mas a gente vai colocar lá 2 voos semanais? Não, a gente não quer isso. Os caras foram lá, criaram o aeroporto, criaram a companhia aérea, que é uma das mais seguras do mundo, com o melhor serviço de bordo do mundo. Os caras têm hoje o melhor hotel 7 estrelas do mundo. Então, a gente tem que pensar grande. Eles queriam investir no Brasil, investiram em Santa Catarina. Mas o prédio deles não é o prédio igual que tem de 28 andares, 30 andares. Não, a gente quer maior. A gente quer impactar. E os caras venderam rapidamente, num preço muito bom e que deu lucro. Por quê? Porque é algo que vem para fazer a diferença. O mais do mesmo não adianta. Não funciona, não funciona. Muito bom. Neilton, nós estamos encerrando aqui esse primeiro episódio do podcast do Condado Digital e a gente quer agradecer você e a você o pessoal, ao Neilton que trouxe essa proposta incrível para o nosso podcast e compartilhando isso com as pessoas que assistem os nossos episódios, né, do Folheto Sumaré. Agradecer você e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar os próximos episódios e que ficar por dentro do Condado Digital, o que representa esse Condado Digital, esse condado que tem transformado realidades. Mas você fica bem à vontade para fazer os seus comentários e dizer o que a gente tem o que tem por vir aí nos próximos episódios, o que mais a gente vai aprender, vai conhecer do Condado Digital, Neilton. Odair, obrigado pela oportunidade e recomendo, inclusive, ao pessoal da nossa página do Instagram, o Condado BA, que venham a seguir a Folha Sumaré, que venham se inscrever lá no canal do YouTube. E o Condado Digital é sobre oportunidade, é sobre futuro, é sobre construir pontes entre potencial humano e o mundo digital. Quando a estratégia tem propósito, as execuções caminham juntos e a transformação acontece na vida das pessoas. O Condado Digital hoje tem por objetivo impactar de forma positiva na vida de todas as pessoas e proporcionar uma inclusão digital, autonomia digital de verdade. Legal, gente. Então, na pessoa do Neilton, o idealizador do Condado Digital, toda sexta-feira nós teremos esse bate-papo aqui, trazendo as notícias, as novidades esse excepcional projeto, assim como ele citou Dubai, vai ser um projeto internacional, o Condado Digital. Com certeza. Um abraço para todo mundo, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, grande abraço a todos. Valeu.